O livro reforça a Inquisição utilizada pela Igreja Católica como forma de repressão. O conhecimento não podia ser difundido. Alguns do clero castigavam a quem desobedecia com mortes terríveis e envenenamento. Aquele que tinha qualquer questionamento, reflexão ou ação contrária a seus preceitos era julgado e punido pela Santa Inquisição, uma espécie de tribunal eclesiástico instaurado, que possuía como finalidade a investigação e punição dos hereges. As mulheres também sofreram muitas perseguições por parte da Igreja nesse período, pois eram consideradas como demoníacas, feiticeiras e causadoras do pecado. As características principais são o sigilo do processo e a ausência do contraditório, com o objetivo de obter a confissão do acusado. No filme, relata abusos de poder, pois o mundo à época visava a supremacia da Igreja Católica, ostentação, injustiça e demagogia. Homens comuns não eram permitidos terem acesso aos dogmas religiosos, em que a Igreja estava embasada. Ela mantinha às 7 chaves tudo o que considerava pagão e herege. Assim, a Igreja disseminou a ideia de que os livros e as bibliotecas eram perigosos para as pessoas que tinham pouca ou nenhuma instrução. Fala também do riso, expressão humana de contentamento, mas que é considerada perigosa por um dos monges. A questão de temor, medo, e o riso era contrário a isso. Vigora o princípio da verdade real. Permite trazer aos autos provas independente da vontade ou iniciativa das partes. O inquisidor, em busca da verdade real, torturava os suspeitos para que confessassem a verdade que eles desejavam, e muitas vezes não a verdade real. O mesmo que investigava os crimes era o mesmo que condenava. O processo Kafka, a visão do sistema, é um processo também inquisitorial, no qual as características marcantes é o secreto e o não contraditório, sendo que Joseph K. o tempo todo foi rotulado como culpado, presunção de culpabilidade, permitindo a utilização de tortura e meios cruéis para obter a confissão. Ele estava sendo processado e seu defensor ou advogado não exercia a defesa do acusado conforme determina a sua profissão, evidenciando de forma clara um ataque ao princípio do contraditório. A garantia constitucional ao devido processo legal foi violada. O réu não conhecia quem o processava, bem como o motivo pelo qual estava sendo processado. Vigora o princípio da verdade real verificada pela produção de provas pelo juiz, como é o caso, por exemplo, da manipulação do encontro de Joseph K. com o padre na catedral. O livro As Misérias do Processo Penal retrata que a lei é uma ponte entre um fato e a consequência deste. Para o autor, seria necessário conhecer toda a vida do acusado para julgar um processo penal, pois ele é o caminho para se apurar a verdade de um fato e as provas são o meio pelos quais ele se exterioriza. Sem provas não há o que se falar em verdade. A toga, assim como o traje militar, desune e une. Ela separa os magistrados e advogados dos leigos, para uni-los entre si. As togas do acusador e do defensor significam que atuam a serviço da autoridade. Aparentemente, eles estão divididos, mas na realidade estão unidos no esforço que cada um realiza para alcançar a justiça. Vigora o princípio da verdade formal, conforme página 59 do livro, o qual afirma que defensores e acusadores sempre devem procurar premissas ligadas
a conclusões lógicas para exporem no processo. O livro cita o seguinte exemplo: um juiz não pode condenar um réu pela sua simples confissão, pois existem casos em que pais confessam para livrar filhos e vice-versa. Assim sendo, é necessário prosseguir com as investigações até se esgotarem todos os recursos. Por consequência, vigora também o princípio da presunção de inocência. Agradecimento. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estudar e realizar grandes conquistas, aos nossos familiares pelo incentivo, aos nossos colegas de sala e à professora Jéssica pelo ensino, aprendizado e auxílio na conclusão deste trabalho. Obrigada.